Eu vivi dois momentos da imprensa. A primeira foi, para vocês terem uma ideia, eu aprendi taquigrafia. Eu sou do tempo que o gravador era enorme. Hoje eu tenho tudo num aparelhinho pequeno, gravador, máquina fotográfica, transmito a informação. Então, essa evolução tecnológica foi muito grande e eu me sinto muito feliz de ter podido viver essa transição, esses dois momentos. E da mesma forma, eu vivi também um momento do jornal, trabalhei durante 14 anos na mesma empresa, Correio Brasiliense, onde eu tinha uma coluna, e depois que eu saí do jornal, passei a ter esse blog no All Sport, mas eu não tinha noção da repercussão daquilo que se escreve. A repercussão do jornal não é tão grande quanto o blog hoje, porque hoje em dia nós já temos uma geração que é atraída pela informática, pelo computador. E aí eu passei a observar como cresce a responsabilidade de quem escreve, de quem emite opinião, de quem é formador de opinião. E, seguidamente, sou questionado também sobre a veracidade. Antes de botar uma informação no ar, tem que ser muito bem checada, principalmente quando leva essa questão de doping, etc. Né? Bom, eu costumo dizer, quando o leitor, que ele tem duas opções, né? Quando ele está ali no jornal, não gostou, fecha o jornal e não compra mais aquele jornal. Isso é comum, nós recebemos muito na redação do Correio Brasiliense, tinha uma pesquisa diária lá, as pessoas cancelando a assinatura por causa de uma informação, Na internet, o que pode fazer? Não leio mais esse colunista. Isso acontece muito, a gente observa muito, e eu posso até dar um exemplo para vocês. Quando eu escrevo sobre o assunto política de esporte, eu tenho uma média de 3 a 4 mil acessos por dia. Se eu botar lá um assunto que eu pouco coloco sobre futebol, o acesso cresce para 7, 8 mil acessos por dia. Mas essa questão do doping envolvendo o Sérgio Cielo, que foi o maior número de acessos que eu tive, eu cheguei a ter 32 mil acessos num só dia. Isso, para vocês terem ideia, para o UOL ainda é pouco, é o mínimo, porque o Júlio Kfouri tem uma média de 50 mil acessos por dia. Ricardo Noblat tem média de 70, 80 mil acessos por dia. Quando eu recebo 30 mensagens sobre um determinado assunto, e aqui eu vou abrir um parênteses, eu criei um hábito diferente dos demais blogueiros, porque como era um assunto que eu costumo dizer, tratar de orçamento, de corrupção, etc., é um assunto chato, antipático, eu tinha que conquistar o leitor, nem todos gostam disso. Então, eu respondo à maioria das pessoas que me escrevem. Eu criei um canal de debate, criei um canal de referência, publico muitas vezes artigos de colaboradores, abrindo um espaço, porque não existe, nós somos um país culturalmente futebolístico. Nós não temos o hábito de discutir a questão do orçamento do esporte, as fontes de renda do esporte. Dou um exemplo para vocês. É muito comum nós ouvirmos dizer que falta dinheiro para o esporte. Eu sou capaz de mostrar para vocês como não falta, ao contrário, nós temos muito dinheiro. Nós temos várias fontes de receita, nós temos o orçamento da União, nós temos a lei de incentivo ao esporte, nós temos a lei do Manupivo, nós temos 8 estatais financiando 22 modalidades, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios, Casa da Moeda, financiando. E, no entanto, esse dinheiro é concentrado na cúpula, na elite, no atleta de elite, não chega na base. Isso é outra discussão, mas é um assunto que não se debate na rede. E eu abri esse espaço de discussão e conquistei esses 3 mil, 4 mil leitores fixos por dia, que ainda é pouco. Porque nós somos um país, se hoje eu botar um comentário sobre a vitória ou a derrota do Brasil, com certeza eu chego a 60 mil acessos. Como se eu vou bombar hoje. Não, mas não é, Alexandre, eu estou lá, especialistas em futebol, que falam com muito mais autoridade do que eu, então por que eu vou botar lá futebol, né? Então, a responsabilidade nossa diante... Só para ter uma ideia assim, antigamente, 10 anos atrás, quando alguma coisa, eu conversava com o professor Laércio outro dia, que nos anos 70, o senhor deve se lembrar de um cientista canadense chamado Marshall McLuhan. Ele escreveu um livro, Os Meios São as Mensagens, onde ele defendia a tese de que, em 1970, de que o mundo se transformaria numa aldeia global.
Quer dizer, há 41 anos, o cientista previa que hoje nós nos comunicaríamos com o mundo todo, independentemente do espaço, instantaneamente. Então, antigamente, ou seja, há 10 anos atrás, quando alguma coisa importante acontecia, nós íamos para a rua comprar jornal. No dia seguinte, para ver o detalhe daquela informação, o homem na Lua, a guerra de 45, etc, etc. Hoje, quando alguma coisa importante acontece, nós vamos para dentro de casa, ligamos a televisão, porque a transmissão é instantânea, temos a imagem, o movimento e a cor. E ligamos o computador, porque com certeza já tem umas 10 salas de bate-papo que foram criadas ali para debater aquele determinado assunto. Então, hoje, nós também somos partícipes dessa informação. E aí vem a pergunta, e o que o jornal vai dizer amanhã? A mesma coisa que nós já sabemos, que nós já vimos no Jornal da Noite, já no Jornal Nacional, que já vimos na internet. Então, cresceu muito a responsabilidade do jornalista, muito, principalmente na apuração da informação. E aqueles que se sentem prejudicados, nós temos lá o Código Civil, o Código Penal, que pode acionar e processar. Eu posso dizer aos senhores que nos meus 41 anos de carreira de jornalista, eu só tive 2 processos. Um deles foi do já falecido Sérgio Naia, né, que me processou, né, e um outro foi do ex-senador Luiz Estevam. Né, e assim mesmo foi mais por questões políticas do que por desinformação mesmo. Porque de resto eu particularmente tenho tido muito cuidado. O próprio UOL, quando eu assinei contrato com o UOL, disse, olha, o espaço é teu, escreva o que quiser. E eu chego a publicar informações que o Estado de São Paulo, concorrente, deu, e o UOL não deu. E eles não me reclamam. Eu tenho essa liberdade. Mas, em compensação, qualquer deslize, a responsabilidade é minha. Eu vou pagar o advogado. E o advogado é caro, né? Eu vou pagar o advogado. Então, eu tenho que ter o máximo cuidado na apuração da informação. Então, essa é a diferença. Muitas vezes não acontece no repórter do jornal, porque lá o advogado, quem paga é a empresa jornalística. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, a instantaneidade da informação, essa facilidade que a gente tem de abrir blogs, sites, etc., etc., né, permitiu que se... Pergunta do Lúcio, o professor Lúcio vai também fazer uma manifestação, vocês vejam a dimensão da oportunidade. Se nós, né, abrimos aqui o debate, nós temos na presença e na expressão dos nossos panelistas uma capacidade de transferir informações, né, que torna cada vez mais esse debate com um bom rumo de encaminhamento. Professor Lúcio. Lúcio Rogério, profissional de Educação Física, e, além de estar coordenando esse evento, também atento aos painéis, me vem o tema principal da mesa da imprensa, né, da mesa que trouxe o Zainag e o José Cruz, grandes amigos aqui para apresentarem suas teses, e, ao mesmo tempo, puxo o nosso querido Laércio, profissional de Educação Física Laércio, pelo seu envolvimento na questão da internet, né, no SEV. A influência existe da mídia para os estudantes e até mesmo para os atletas. A mídia pode contribuir diretamente na questão da divulgação do que é errado e do que é certo. É possível alguém hoje, com tanta informação, alegar não ter conhecimento de que aquela droga lhe traria algum problema por ela estar chamada como uma droga ilícita, ou ainda ele alegar que não tinha conhecimento de que ela pode fazer mal ao seu próprio corpo? Então, se os dois puderem construir alguma coisa nesse sentido, eu agradeço. Obrigado. Laércio. Doutor Laércio, professor. Obrigado, Lúcio. Aquele número, o que me exasperou, eu bati palma ali quando o Cruz falou que a nossa educação física ficou na década de 80, porque a gente tem conversado sobre esse livro que o Lauro de Oliveira Lima escreveu há 50 anos. Eu usava o livro, mas como todo mundo já comprou na estante virtual e está esgotado, eu estou usando a informação do Silvio Meira, que fala a mesma coisa, ele fala a mesma coisa. Mudou tudo. O problema é que nós estamos tratando, no século da aprendizagem, que é o século XXI, a questão da educação e da educação física como ensino, que era o que acontecia no século passado. É possível, sim, trazer essa responsabilidade e participação, desde que a escola e todo mundo, os pais, comecem a prestar atenção que o ensino morreu, não é grande? O que existe é a aprendizagem como prioridade.
Dentro da aprendizagem vem a responsabilidade, a crítica interpares, que o menino que ouviu a professora falar de drogas, ele já vai falar para o outro, legal, hein? Legal, droga, hein? Isso aqui é bacana, hein, tal. Agora, se isso for colocado interpares, eu li um negócio de droga, pô, eu acho que isso é mal, hein, cara? Tem um primo, não sei o quê. Se houver essa crítica interpares, acontece a aprendizagem. Se ficar lá na frente o professor falando da droga, é propaganda. A gente vê isso há muito tempo. Eu quero emendar falar da internet aqui, que todo mundo criticou, e eu quero continuar criticando. O Ministério Extraordinário do Esportes, como vocês viram no primeiro slide do SEV lá, era o nosso parceiro. Tinha um programa Esporte na Rede em 1996. Falei, agora vai. Né? Nós estamos retomando um contato que parou em 2001 com o Ministério do Esporte. Estava correspondendo com o Ricardo Leis, e parece que está retomando. Se não fosse o CONFEF segurar o SEV, ele tinha apagado totalmente. Né? Então, atrasou muito, o Ministério era vanguarda. Em 96, o Ministério do Esporte, se ele tivesse aberto a informação e trabalhado isso, a gente estaria muito avançado. E para não falar de esporte, eu vou falar de antes da internet, a gente tinha um negócio chamado videotexto. Quem nasceu em 1800 sabe o que era, antes da internet. Então, e eu deixei de dizer que o Centro Esportivo Virtual é baseado em 3 núcleos multidisciplinares, a Escola do Futuro da USP, o Laboratório de Estudos Avançados da Unicamp, em jornalismo, e o Núcleo de Informática. Na Escola do Futuro da USP, a gente começou a trabalhar com videotexto, na década de 80, antes da internet. E a primeira ideia foi, olha, já que tem esse sistema de informação, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir para todos os hospitais de São Paulo, quando chegar um indigente lá, registra as características do indigente. Chegou, cabeça quebrada, alto, não sei o quê, e aí a família vai poder entrar no videotexto e vai ver que o parente está no hospital. Olha que coisa, ninguém fazia esse serviço. Então nós abrimos de grátis para todos os hospitais de São Paulo. Quantos entraram? Nenhum. Porque se ele registra o doente, ele vai dizer que foi um corte, vai ter que escrever que foi um corte no dedo e não uma cirurgia complexa de tantos milhões de reais. Ninguém quer colocar o preço. Vai viajar? Quantos atletas da sua confederação viajaram? Foi passagem cheia ou passagem mais ou menos? Não teve desconto e tal? Então, esses números não aparecem. O Brasil foi um dos últimos países em que o esporte entrou na internet por conta de não deixar a informação do hospital ficar pública. Espero que retomemos um pouquinho aqui. Olha, os senhores ficam à vontade para fazer perguntas, viu? Enquanto a gente aguarda o documento ali. Mas eu confesso para vocês também, como eu contei, eu fiz a transição do jornalismo para o jornalismo impresso, para o jornalismo eletrônico. E hoje em dia, vocês sabem, é fácil a gente fazer uma pesquisa sobre a informação que nós precisamos. Mas nem sempre se encontra essa informação. Esse fato que eu citei mesmo do Ministério do Esporte, de não ter informação sobre doping, eu considero isso gravíssimo. Puxa, a nossa instituição maior do governo, que está para mandar um projeto de lei aqui para essa casa, regulamentando o assunto, que não tem essa informação. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro,